As pessoas pensam, então, assim, que isso é um mimimi. Ah, mas não é uma questão de classe, né? As pessoas não são discriminadas porque elas são pobres. É uma discriminação dupla, né? No caso do negro. É dupla, e eu te digo mais. A pobreza no Brasil tem cor. Sim. Entendeu? Então as pessoas estão assim, na verdade, te associando já à pessoa pobre. Eu posso não ser pobre, as pessoas vão me associar à pessoa pobre. Porque a pobreza nesse país tem uma cor. Oi, meu bem, tudo bem? Nós temos um vídeo especial hoje com uma convidada super especial, Simone Pedro. Sou eu. Simone é socióloga, estudou comigo, foi minha veterana, eu fui calourinha Thaís dela, foi minha caloura, né? Você está trabalhando hoje na Superintendência da Igualdade Racial do município de Campos. Nunca lembro esse nome comprido. E nós estamos aqui para discutir um assunto, né, muito importante na nossa sociedade, que é o dia de hoje, o Dia da Consciência Negra. Por que existe, Simone, esse Dia da Consciência Negra? Por que não é Dia da Consciência Humana? Ah, meu Deus, Dia da Consciência Humana. Bom, o Dia da Consciência Humana, primeiramente, deveria ser todos os dias, ok? Eu acho que se tivesse consciência humana, a gente não tinha Dia da Consciência Negra, né? Para lembrar justamente sobre aquilo que não está bem inserido socialmente, né? A gente tem Dia da Mulher, a gente tem Dia do Índio, né? A gente tem dia... Não estou falando dos dias comerciais, estou falando das datas culturais, né? E essa data da consciência negra, ela homenageia primeiramente, né, uma figura que se tornou o símbolo maior da luta contra a escravidão, contra as injustiças sociais que os negros sofrem no Brasil, que é Zumbi dos Palmares, que é uma figura simbólica, né? Além de existiu, né? Foi uma figura real, hoje em dia tem todo um simbolismo em torno dele, mas também é um dia para se discutir, né, a nossa situação, né? Que não é, que vamos começar a conversar francamente, né? Não é uma situação muito bacana. As coisas não estão bacanas para pessoas negras no Brasil, né? Então já há um bom tempo, gente, quando a gente fala de Dia da Consciência Negra, para conquistar esse dia, a gente está falando de anos de luta, né, do movimento negro no Brasil, tentando conquistar pautas, né, de políticas públicas para melhorar a vida de pessoas negras no Brasil. É por isso que a gente tem que ter dias para discutir, dias para pensar, dias para relembrar, porque no nosso dia a dia a gente não admite esse conflito. No nosso dia a dia a gente não quer discutir racismo. E é preciso que a gente marque um dia para poder colocar isso em pauta. O brasileiro, em geral, nossa cultura, tem uma dificuldade de assimilar a ideia de conflito. A gente se coloca como o ser cordial, bacana, né, que acolhe todo mundo, que recebe todo mundo, que todo mundo é igual, tem toda a questão da igualdade, né? Exatamente. Mas nós sabemos que a igualdade, que é uma pauta importante na Constituição brasileira, nem sempre é aplicada na vida real. Exatamente, por isso que o racismo se torna um tema tão constrangedor muitas vezes, né? Eu percebo isso nos meus debates que eu participo, né? Nas discussões das quais eu faço parte, que as pessoas se sentem muito constrangidas com o tema do racismo, porque assumir o racismo é assumir também um conflito. Automaticamente está assumindo que existe um conflito entre pessoas de cor e pessoas não de cor. Então, quando você assume esse conflito, você é obrigado a começar a ter uma conversa muito franca sobre isso. Mas a tendência da nossa cultura é justamente fazer o quê? A gente bota debaixo do pano ali. Deixa pra depois essa discussão, não sei o quê. Para de falar sobre isso que desaparece. À medida que os anos vão passando, a gente vai encontrando novas desculpas, né? No momento se chama mimimi e vitimismo. Agora mimimi e vitimismo. Mas na verdade, sabe o que vocês têm? Vergonha de discutir o racismo. Na verdade, nada mais, nem mais nem menos do que isso. Vocês têm vergonha de discutir o racismo porque é um assunto vergonhoso. Mas para todo assunto vergonhoso, a gente tem que resolver. Vamos resolver e vamos acabar com essa vergonha, não? Sim, é verdade. Né? A única forma, né, de resolver um problema, uma coisa que a gente está vendo como um problema, é conversando sobre esse problema. Exatamente. Para encontrar uma solução para ele. Exatamente. Né? Tem uma frase também que eu li há pouco tempo que eu achei super interessante, que é: se você não vê algo como um problema, que outra pessoa está dizendo, olha, isso é um problema, você fala, não é um problema, né? Eu não passei por isso. Não vejo pessoas à minha volta passando por isso. E tem um fulano que disse que não é assim, né?
isso é porque você está numa situação de privilégio. Se você não enxerga aquilo que outra pessoa está dizendo, olha, isso é um problema pra mim, né? Aí, olha, você tá pisando no meu pé, Simone. Tá doendo? Não tô sentindo nada. Então, não tem problema nenhum, né? Você tá numa situação de privilégio. Você que tá com o pé em cima do meu. Eu tô com o pé por baixo. Então, eu tô sentindo a dor. Exatamente. Quem tá sentindo a dor é que sabe. Exato. Né, onde tá doendo, gente. Então, isso é uma questão importante de Sim, ser. sim. É a primeira situação de privilégio que a gente deve falar. É privilégio de quem sofre racismo e de quem nunca vai sofrer racismo. Quem nunca vai sofrer racismo? Pessoas que não são de cor. Ou seja, pessoas brancas, tá, gente? Eu não tô falando exatamente de etnia, eu tô falando de fenótipo. Pessoas com traços não negroides, pessoas de pele que não é de cor, não é uma pele nem morena. Então, essas pessoas, elas estão protegidas culturalmente, né, para o nosso senso comum, elas estão protegidas pela sua cor de pele, né? E nós, pessoas, quanto mais riqueza de melanina vai acontecendo nas pessoas, mais vulneráveis elas vão ficando a discriminação, a violência, entre outras coisas. Não funciona tão automaticamente como eu estou falando. O que eu quero dizer é que é um processo histórico que a gente percebe que as pessoas, quanto mais escuras, né, menos passagens de oportunidades na vida elas têm. Isso, gente, não são conjecturas, não é isso que eu estou falando, não é papo de botequim, não. Isso são as pesquisas que confirmam isso pra gente. Tá? Nossa sociologia não é de botequim. Não é de botequim. Às vezes é. Às vezes a gente até quer. A gente, às vezes vai pro botequim, mas não é de botequim. Mas a gente, infelizmente, em todos os aspectos, isso é real, é uma realidade. Levantada categoricamente, né, por pesquisas, inclusive do próprio IBGE, que vocês respondem aí sempre que bate na porta da casa de vocês, né? Ou não, ou manda o pobre ou manda embora também, pode ser. Aí vai contribuindo cada vez mais. Quer dizer, tá vendo, gente? Como vocês não ajudam. Mas agora todo mundo que está assistindo vai ajudar. Inclusive deixando um joinha aí embaixo, compartilhando esse vídeo, né? Que é muito importante divulgar essa discussão. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como que a gente compreende essas pessoas que a gente olha para elas, lê essas pessoas como negras e elas dizem categoricamente que racismo não existe? Então, aí agora a gente está falando de um outro tipo de privilégio. Porque existem pessoas negras que ultrapassaram de alguma maneira algumas barreiras sociais, inclusive as de classe. Gente, eu tô falando isso, agora é um raciocínio meu e, claro, baseado em experiências, porque eu sou uma pessoa que venho de uma família pobre, mas eu tive acesso à educação, muito acesso à educação, né? Então, assim, eu também tive chance de conhecer pessoas negras que tiveram acesso à educação e também tinham um certo conforto de vida, né? E pertenciam à classe média alta, conheci pessoas negras nesses lugares. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, gente, isso são exceções, ok? A gente conhece essas exceções, e aí à medida que a gente vai se tornando exceção, a gente vai se aproximando mais dessas exceções. Mas isso são exceções, tá? A regra no Brasil como um todo é realmente a gente entender que a classe pobre nesse Brasil, nesse país, é preta. É preta, ela tem cor. Quantas pessoas negras tinham na sua turma na faculdade? Olha, no início éramos eu e mais uma colega que não concluiu. Acho que isso já diz muito, né? Eram duas e uma delas não concluiu. Ou seja, eu concluí sozinha. E eu acho que a gente tem que entender que isso não acontece por acaso. Isso não foi por falta de interesse da minha outra colega, né? Até porque eu a conhecia muito bem, não foi por falta de interesse. O que eu posso dizer, não em nome dela, mas o que eu posso dizer pela minha experiência, é que todo o sistema luta diariamente para te jogar para fora, porque você não se enquadra num desejo. Existe um desejo de Brasil, e o desejo desse Brasil não é negro. O desejo desse Brasil não é de cor. O desejo desse Brasil é ser uma Europa, né? A gente quer reproduzir a Europa, ou pelo menos os Estados Unidos, de qualquer jeito. Mas os Estados Unidos, politicamente, estamos chegando. Tá quase lá, entendeu? Daqui a pouco estamos construindo um muro pra quem? Pra Venezuela, né? Não pode. Tem que cercar a Vamos construir um muro pra Venezuela. Mas o que acontece?
a gente não atende a um desejo de nação. Quando a gente não atende esse desejo de nação, o que o sistema faz com você? O tempo todo, ele não é um jogo. Parece um joguinho de videogame, mas não é. Mas o tempo todo, ele está incluindo barreiras para que você não ultrapasse. Tudo que a gente consegue é no dobro, sabe? É o dobro de nota, é o dobro de esforço, é o dobro de estudo, é o dobro de preparo, é o dobro de alimentação, seja lá o que for que a gente tem que ter para atingir o mesmo patamar de pessoas que não são de cor. Então, de um modo geral, que eu tô falando, quando eu falo de modo geral, gente, é porque eu estou tentando simplificar a linguagem para a gente não ficar aqui tão técnica, né? Eu gosto muito de ser muito didática na minha fala. Mas, basicamente, é isso. O sistema, o tempo todo, ele não te favorece. Até porque ele está funcionando para favorecer outras pessoas, né? O que eu quero dizer com isso? Que mesmo pessoas brancas de classes mais baixas, mais pobres, elas têm muito mais chances de chegar a determinados patamares que pessoas negras, devido ao embarreiramento de desejo de país, de nação que a gente tem, ok? É isso que eu quero dizer. Aquele exemplo que a gente estava antes de começar a gravar o vídeo, né, conversando. Você pega duas pessoas que vêm de uma classe pobre, que moram numa favela, só que uma é negra e a outra é branca, né? E você veste essas pessoas com roupas que são mais ligadas a classes dominantes, a classe média alta, né? E tira aquela roupa que é a roupa do favelado, sim, né? sim. Que a gente sabe que tem uma diferenciação assim estética também entre classes sociais. Uhum. Se você só olha, né? Se a pessoa não abre a boca para falar, não dá a opinião dela, enfim, porque tem toda uma maneira de falar que é um recorte de classe também. A pessoa branca passa como uma pessoa de classe alta. Uhum. E a pessoa negra vai continuar sendo olhada com desconfiança. Com certeza, né? Com certeza. Porque aqui não é o seu lugar. No mínimo com estranheza e curiosidade. Eu lembro a primeira vez que eu fui comprar meu notebook. Imagina o frisson que não foi na loja. Eu fui comprar meu primeiro notebook acho que em 2006. E, gente, vocês não têm ideia como o frisson que foi na loja, todos os vendedores querendo saber o que eu fazia da vida. Como é que você tinha aquele dinheiro? Como que eu tinha aquela grana para pagar um notebook? Gente, vocês não têm ideia. Isso dá um outro episódio aqui do canal, porque é uma história à parte. Foi muito assim, ao mesmo tempo que engraçado, é revoltante, porque... Não, tem que rir pra não chorar. E aí, o que aconteceu? Gente, um frisson dentro da loja. Depois eu conto isso. Você quer ouvir essas histórias? Você quer arroba? Você quer histórias de Simone? Você quer? Eu conto! Mas ela só conta se você comentar aí embaixo ela não quer. Você tem que pedir. Tem que dizer que tem quer. Que pedir pra gente saber, né? Não conto assim tão fácil. Sim, não. Pelo menos fala assim, por favor. Conta aí. Que a gente faz esse enorme sacrifício Nem quero de falar. Se encontrar de novo pra poder falar. Aproveitando esse momento lindo de edição, para pedir a vocês que curtam o vídeo se você gostou, compartilhe com os amigos, com alguém que você acha que vai gostar do vídeo, se você achou o vídeo interessante, quer conversar com alguém sobre ele. Muito obrigada por assistir, um beijo, até a próxima.